E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A segunda-feira foi marcada por mais um capítulo explosivo na disputa de bastidores entre Palmeiras e STJD. A presidente alviverde, Leila Pereira, não poupou críticas após o tribunal adiar, mais uma vez, o julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O caso, que envolve suspeita de manipulação de apostas, estava previsto para ser analisado nesta segunda, mas foi remarcado para quinta-feira, às 15 horas, de Brasília. Uma decisão que aumentou ainda mais a tensão entre os clubes e levantou dúvidas sobre os critérios do tribunal. Horas antes do adiamento, o STJD havia confirmado a punição do volante Alan, do Palmeiras, que ficará fora do clássico contra o Santos, no sábado, pelo Brasileirão. A reação de Leila foi imediata e dura. Em nota oficial, ela exigiu respeito e equilíbrio nas decisões do tribunal, alegando que o Palmeiras está sendo tratado de forma desigual. Respeitamos as instituições, mas exigimos o mesmo respeito. O que está acontecendo não é justo, declarou a mandatária, deixando no ar um tom de indignação que repercutiu fortemente nos bastidores do futebol brasileiro. Leila questionou o fato de Bruno Henrique, condenado em setembro a 12 jogos de suspensão por supostamente forçar um cartão amarelo, seguir atuando normalmente sob efeito suspensivo. Um atleta é condenado, continua jogando e decidindo partidas, e quando finalmente se marca o novo julgamento, ele é adiado, desabafou. Em contrapartida, lembrou que Alan, réu primário, foi rapidamente punido com 2 partidas e teve sua pena mantida em tempo recorde. Não queremos ser beneficiados, mas também não aceitamos ser prejudicados, reforçou a dirigente, aumentando a temperatura na véspera de uma semana decisiva para o Brasileirão. O caso de Bruno Henrique, que se arrasta desde 2023, agora caminha para um desfecho que pode gerar fortes repercussões dentro e fora dos gramados. 4 cenários estão em aberto: absolvição, redução da pena, manutenção da punição ou até aumento do gancho. Enquanto isso, o Flamengo segue contando com o atacante, que vem atuando sob efeito suspensivo desde a primeira condenação. Nos corredores do tribunal, o clima é de expectativa e pressão, e cada movimento do STJD será acompanhado de perto por torcedores e dirigentes de todo o país. Nos bastidores, comenta-se que a fala de Leila pode ter um efeito político relevante, especialmente em um momento em que o título brasileiro se decide nos mínimos detalhes. A presidente do Palmeiras, conhecida por seu discurso firme, parece disposta a levar o caso até as últimas consequências. O tom de sua declaração sugere que o clube não aceitará decisões que possam, segundo ela, interferir no rumo de um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos. A tensão está lançada, e a quinta-feira promete ser um dia quente nos bastidores da bola. Mas afinal, torcedor, há justiça nos bastidores do futebol brasileiro? O que explica tamanha diferença de postura entre os casos de Alan e Bruno Henrique? Enquanto um jogador do Flamengo segue em campo, decisivo e fundamental para o time, outro é punido com rigor em questão de dias. Seria apenas coincidência, ou existe algo maior por trás dessas decisões que parecem mudar conforme o escudo envolvido? Essa dúvida paira no ar e provoca revolta em parte da torcida alviverde e curiosidade em todo o país. A nação rubro-negra, por sua vez, observa tudo com um misto de atenção e desconfiança. Muitos se perguntam, será que o STJD está cedendo à pressão externa, ou apenas cumprindo o protocolo diante de um caso complexo? Bruno Henrique, ídolo incontestável, já declarou inocência e afirma que jamais se envolveria em algo que manchasse sua trajetória. Mas o que realmente pesa sobre ele nos bastidores do tribunal? Há provas contundentes, ou apenas especulações alimentadas por rivais inconformados com o protagonismo rubro-negro? E o torcedor do Flamengo, o que pensa disso? Acredita que o atacante está sendo alvo de perseguição? Ou que o tribunal apenas tenta aplicar a lei de forma equilibrada, mesmo com a demora evidente? A verdade é que o nome de Bruno Henrique voltou a dividir opiniões, reacendendo velhas polêmicas e alimentando discussões que extrapolam o campo. Cada decisão tomada, ou adiada, pelo STJD pode mudar o rumo da reta final do campeonato e,
consequentemente, o destino do Mengão. Agora, o país inteiro volta os olhos para a próxima quinta-feira. Será o dia da justiça, ou de mais uma reviravolta inesperada? A nação aguarda, ansiosa, para saber se seu ídolo continuará livre para defender o manto sagrado ou se enfrentará uma punição severa. E você, torcedor rubro-negro, acredita que Bruno Henrique será absolvido ou condenado? Deixe sua opinião, o debate está apenas começando, e o desfecho promete fortes emoções. Torcedor rubro-negro, o que você acha dessa postura da presidente do Palmeiras? Leila Pereira realmente tem razão ao questionar o STJD, ou está tentando desviar o foco da pressão que o Palmeiras vem enfrentando dentro de campo? Muitos acreditam que esse tipo de discurso serve apenas para criar um clima de desconfiança contra o Flamengo, que vive grande fase e segue brigando ponto a ponto na tabela. Será que há um incômodo com o sucesso rubro-negro? E quanto ao julgamento de Bruno Henrique, você confia na justiça do futebol brasileiro? O atacante, ídolo da nação, vem sendo alvo de polêmicas desde aquela partida contra o Santos, mas continua mostrando profissionalismo e dedicação dentro de campo. Na sua opinião, o STJD está sendo justo ou há um tratamento diferente quando o assunto envolve o Flamengo? A torcida quer saber, até que ponto a rivalidade interfere nas decisões? Outro ponto que gera debate é o timing dessas punições. Por que algumas decisões saem tão rapidamente e outras se arrastam por meses? Coincidência ou conveniência? Será que existe mesmo uma pressão política por trás das câmeras, influenciando o rumo do campeonato mais disputado dos últimos tempos? A nação tem motivos para desconfiar? E por fim, torcedor, o que você espera da próxima quinta-feira? Acredita que Bruno Henrique será absolvido, garantindo paz e foco total no título, ou teme uma decisão polêmica que pode mudar o rumo da temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A temporada de 2025 entra em sua fase mais eletrizante, e o Flamengo carrega nos ombros não apenas o peso da disputa contra o Palmeiras, mas também a chance de reviver um feito lendário. O elenco comandado por Felipe Luiz tem diante de si uma missão quase mítica, igualar, ou até superar, a marca histórica alcançada pelo inesquecível time de Jorge Jesus, aquele que encantou o continente em 2019. Na era de Jorge Jesus, o Flamengo venceu 50 partidas em 76 confrontos, erguendo as taças do Brasileirão e da Libertadores em um mesmo ciclo mágico. Agora, com o mesmo número de jogos projetado para esta temporada, o desafio é monumental. Para repetir a façanha, o atual time precisará de um aproveitamento praticamente perfeito nas rodadas finais, algo que beira o impossível, mas que acende a chama da esperança rubro-negra. Até aqui, o Flamengo soma 43 vitórias em 69 partidas, um desempenho impressionante, mas que ainda exige uma sequência impecável. São 6 compromissos restantes pelo Brasileirão, além da tão aguardada decisão da Libertadores. Para igualar o recorde de Jorge Jesus, Felipe Luiz e seus comandados precisarão vencer absolutamente tudo. A margem de erro é zero, e cada jogo se torna uma final antecipada. Caso o improvável aconteça, e o time conquiste todos esses triunfos, o Flamengo não apenas levantará o troféu continental, mas também estará muito próximo de confirmar o título brasileiro, dependendo apenas dos tropeços do rival alviverde. Seria uma temporada épica, marcada por regularidade, talento e uma mentalidade vencedora que lembra os tempos dourados de 2019. Mas o roteiro ainda pode ter reviravoltas. Mesmo que o time tropece uma ou duas vezes no Brasileirão, a conquista da Libertadores abriria uma nova porta, a chance de disputar a Copa Intercontinental. Nela, mais 2 confrontos poderiam permitir ao Flamengo igualar, ou até ultrapassar, a mítica marca de 50 vitórias. Seria a coroação definitiva de um ciclo que começou sob desconfiança e terminou sob aplausos planetários. O que está em jogo vai muito além de números ou estatísticas. Trata-se de legado, de memória e da eterna busca pelo protagonismo mundial.
Felipe Luís tem nas mãos a oportunidade de escrever um novo capítulo na história rubro-negra, um capítulo que o colocaria lado a lado com um dos maiores técnicos da história do clube. E a torcida, como sempre, será um personagem essencial dessa história. O Maracanã voltará a pulsar como nos dias de glória, empurrando o time com a força de mais de 60 mil vozes que acreditam no impossível. A conexão entre arquibancada e gramado, algo quase místico para quem veste o manto, pode ser justamente o diferencial que fará o Flamengo transformar a pressão em combustível para a vitória. Mas será que o atual elenco tem a mesma fome que aquele de 2019? Felipe Luís, agora à frente da equipe, conhece de perto o peso dessa camisa e sabe o que significa representar um clube que não se contenta com o quase. O desafio vai além da tática ou da técnica, é psicológico, emocional e simbólico. O Flamengo precisa provar que ainda é o gigante que assombra o continente. A cada partida, a expectativa cresce, e os olhares se voltam para os protagonistas. Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e companhia carregam a responsabilidade de eternizar seus nomes ao lado dos heróis do passado. Será que veremos um novo milagre do Maracanã? Ou o destino reservará um roteiro ainda mais dramático, digno das maiores epopeias do futebol sul-americano? E você, torcedor rubro-negro, o que sente nesse momento decisivo? Acredita que o Flamengo conseguirá alcançar, ou até ultrapassar, a marca lendária de Jorge Jesus? Está preparado para viver novamente uma temporada que pode entrar para os livros de história? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate que já toma conta de toda a nação. Afinal, o Flamengo não é apenas um clube, é uma paixão que transcende gerações, e o sonho da glória eterna continua vivo em cada coração rubro-negro. Torcedor rubro-negro, você acredita que este Flamengo de Felipe Luís tem alma suficiente para repetir o brilho do time de Jorge Jesus? Será que o elenco atual possui a mesma entrega, a mesma fome de títulos e a mesma sede de marcar época? Muitos acreditam que sim, mas outros ainda veem lacunas que precisam ser preenchidas. E você, em qual lado dessa discussão está? Será que Pedro e Arrascaeta podem se tornar os novos ídolos eternos dessa geração, como Gabigol e Bruno Henrique foram em 2019? Acha que a liderança de Felipe Luís, agora fora das quatro linhas, será capaz de inspirar os jogadores na reta final mais intensa dos últimos anos? A nação confia na força desse grupo, mas será que a história vai sorrir novamente para o Mengão? E quanto à comparação inevitável com o time histórico de Jorge Jesus, você considera justo colocar o atual elenco lado a lado com aquele esquadrão? Ou acredita que cada era tem sua própria glória e que o mais importante é continuar conquistando, independente das memórias do passado? Sua opinião é o termômetro da paixão rubro-negra. Por fim, o que você sente ao imaginar o Flamengo erguendo novamente a taça da Libertadores e, de quebra, superando uma das marcas mais impressionantes da história do futebol brasileiro? Será destino, acaso ou pura grandeza rubro-negra? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e participe desse debate que está incendiando toda a nação. O palco está pronto, e o Flamengo escreve mais uma página da sua eterna história, com você como parte dela. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.